a voz do amado, querido Espírito Santo soar e bradar em nossos corações. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo o livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo 23 ao versículo 25. Glórias a Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Êxodo 2 e 23. Glórias a Deus. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém. Glórias a Deus. Se assente, por gentileza. Queridos, antes de ministrarmos a preciosa palavra de Deus, eu louvo o Senhor por Deus ter dado a nós mais uma vez o privilégio de aqui estarmos para juntos entoarmos hinos de louvores a Deus. Louvo e exalto a Deus pela vida desta congregação, por cada departamento, ouvindo aqui os departamentos louvando a Deus, círculo de oração, adolescente, crianças, mocidade, ouvindo aqui os departamentos louvando ao Senhor. A minha alma se alegrou no Senhor Jesus em poder ver com quanta excelência vocês estão adorando a Deus. Enquanto o mundo está na orgia da carne, a igreja está nos pés de Cristo. Enquanto o mundo sacrifica para o diabo, a igreja adora o Senhor. Enquanto o mundo se prepara para 3, 4 noites de momentos de orgias, momentos de grande entrega ao pecado, a igreja está celebrando o sofrimento de Cristo, celebrando a sua morte, celebrando a sua ressurreição. E isso, irmãos, alegra os nossos corações em sabermos que nós estamos na presença do Senhor para adorar a Ele. E vamos continuar adorando a Deus com excelência, vamos continuar entregando a Deus o melhor que nós temos para poder entregarmos a Ele. Porque nós compreendemos e entendemos que um dia tudo nesse mundo vai cessar. Vai cessar o culto que nós fazemos aqui. Vai cessar a preparação que você faz para vir ao culto. Vai você ir ao seu guarda-roupa, escolher a melhor vestimenta, escolher o melhor sapato para poder estar aqui. Vai cessar as irmãs olhar para si e dizer: que penteado que eu vou fazer hoje para estar na igreja. Tudo isso um dia irá cessar, porque estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na eternidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queridos, estar em um culto de Santa Ceia, por bondade e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é um privilégio que Deus concede para nós. E nós acabamos de ler aqui uma leitura que fala sobre o sofrimento do povo, o sofrimento do povo de Israel. Todos nós somos conhecedores e sabedores o quanto o povo de Deus, o povo hebreu, estava sofrendo na mão de Faraó, um rei que não temia ao Senhor, um homem que não tinha nem um pouco de compaixão na sua alma referente ao povo hebreu. Porém, a Bíblia diz para nós que uma das mulheres naquela época, ela se engravidou, ficou grávida de uma criança, e a ordem do rei era para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. E quando Moisés nasce,
a sua mãe o esconde durante 3 meses. Um menino robusto, um menino forte, ele é escondido por sua mãe, para que ele não viesse ser morto. E depois de 3 meses, o menino já estava chorando mais forte, o choro da criança já estava indo mais longe, e diz a Bíblia que a sua mãe já não mais conseguia esconder a criança. Mas o Espírito Santo de Deus vem e fala ao coração daquela mãe, e ela, orientada por Deus, pede para poder preparar um cesto, e o cesto ele é preparado, e depois de preparado ele é betumado por dentro e por fora. E depois de tudo isso ser feito, aquela mamãe pega aquela criança, Moisés, e coloca aquele menino dentro do cesto e o despede em um rio por nome de Nilo. E a Bíblia diz para nós que quando a mãe coloca esta criança no cesto e coloca dentro do rio Nilo, Miriam, a sua irmã mais velha, desce pelas margens do rio Nilo para poder ver o que ia acontecer com o seu irmão mais novo. Porém, queridos, quando a Bíblia fala e relata para nós esse acontecimento, a Bíblia nos diz que Deus prepara uma situação. Deus coloca no coração da filha de Faraó para poder ir se banhar no rio Nilo. E quando ela desce para poder tomar o seu banho, quando ela desce com as suas companheiras para poder se banhar, ela vê aquele cesto sendo levado pelas águas, sendo trazido para próximo dela. E a Bíblia diz para nós que ela manda uma das suas servas adentrar dentro da água e retirar aquele cesto, para ela poder observar e ver o que tinha dentro daquele cesto. E para a surpresa daquela moça, quando ela abre aquele cesto, ela encontra ali um belo menino chorando, e o grito daquele menino despertou a compaixão no coração daquela mulher. E ela diz: olha, alguém precisa cuidar desta criança. Miriam, que não era boba nem nada, disse: olha, minha senhora, eu tenho alguém que pode cuidar desta criança. Se você quiser, eu posso procurar, eu posso buscar uma mãe para ele. E ela disse: olha, vai buscar. E Miriam, eu creio que sai dali marchando com uma crente pentecostal, falando em mistério com Deus, regozijando na sua alma, e quem sabe dizendo: Moisés vai voltar para casa novamente. Moisés é filho da promessa, ele vai voltar para casa. Aleluia! E a promessa é extraordinária, porque aquela moça diz: olha, manda buscar uma mama, manda buscar uma mãe, porque eu vou dar um salário para ela, eu vou pagar a ela, eu vou beneficiar a ela, para poder cuidar desta criança. A alegria voltou para a casa de Joquebede, a alegria voltou para a casa de Miriam. Além do filho voltar, vai ser assalariada também. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus tinha um plano estabelecido para a vida de Moisés. E a Bíblia diz para nós que passou-se alguns anos, a mãe de Moisés precisava devolver ele para aquela moça. Ele precisava ser levado para a corte, para viver junto ao palácio, para aprender as leis que regimentavam o seu povo, porque ele tinha origem hebreu, mas ele era um filho adotivo de Faraó. Poderíamos dizer que ele tinha dupla cidadania. A primeira cidadania era hebreu e a segunda cidadania era egípcia. Ou seja, quando ele viveu com a sua mãe durante esse tempo, ela, sabendo que ele iria para a corte, ela estava instruindo ele sobre os mandamentos, sobre as leis de Deus, para ele não se corromper quando ele chegasse na corte. E quando ele chega na corte,
ele é orientado, ele é ensinado sobre todas as leis dos egípcios, do Egito. E agora ele passa um bom tempo ali. E a Bíblia diz para nós que em determinado dia, ele sai do palácio. Quando ele sai do palácio, ele encontra dois homens brigando ali. Um hebreu e um egípcio. E a Bíblia diz para nós que o egípcio estava batendo muito no hebreu. E Moisés, com o sangue quente, sangue de hebreu, a Bíblia diz que ele se investe com autoridade sobre o egípcio e mata aquele homem, tira a sua vida para poder livrar o seu irmão das garras assassinas de um egípcio. E a Bíblia diz para nós que depois que ele comete esse crime, ele pega esse homem e enterra ele na areia. E para Moisés ninguém estava vendo essa situação. Passou-se mais alguns dias, ele sai do palácio novamente e encontra mais dois homens brigando novamente, discutindo. E agora ele chega ali para poder tentar apaziguar aquela situação. E um dos homens responde para ele: quem é você? Quem é que te colocou como juiz sobre a nossa vida? Você acha que vai fazer comigo como fez com o egípcio? Matou ele e enterrou ele na areia? E Moisés percebe que o seu crime foi descoberto. E a informação chegou para Faraó. E quando a informação chega para Faraó, a Bíblia diz que Faraó tentou matar Moisés por causa do assassinato que ele cometeu. E agora Moisés ele sai dali e foge para uma outra região. E chega ali, ele se encontra com os pastores que estavam em uma região. E diz a Bíblia que as filhas de um determinado homem vai poder tirar água naqueles poços. E quando elas chegam ali para poder tirar água, aqueles pastores que estavam ali pastoreando o seu rebanho, as impedem também de tirar água. E Moisés, mais uma vez, usa a sua autoridade, dispersa todos aqueles pastores, chama aquelas mulheres, aquelas moças, para poder retirar água no poço, dar água para o seu rebanho. E quando aquelas moças chegam em casa, diz para o seu pai: olha, seu pai pergunta para elas: por que vocês chegaram mais cedo em casa? Não é costume vocês chegarem em casa a este horário. E ela responde dizendo: olha, nós encontramos um egípcio, e ele dispersou todos os pastores que nos impediram de tirar água. E além de dispersarem os pastores, ele mesmo, o próprio egípcio, ele foi ao tanque, tirou água para nós beber e deu água para o nosso rebanho todo. Queridos, em tudo isso, nós estamos vendo um trabalhar de Deus. Deus estava preparando Moisés para poder libertar o seu povo da escravidão pelo qual eles estavam atravessando. E quando nós lemos o capítulo de número 2, verso de número 22, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão que eles estavam atravessando. Irmãos, se tem uma coisa que o ser humano ele detesta, é ser escravo de alguém, é estar debaixo do senhorio de alguém que te prende, que tem o domínio sobre a sua vida, que você perde a liberdade de ir e vir. E o povo hebreu estava vivendo essa situação. Deus tira a vida de um rei do Egito, mas nasce um outro faraó que não conhecia a história do povo hebreu, e eles continuam a escravizar o povo hebreu. E a Bíblia diz que o clamor desse povo, o gemido desse povo, subiu, chegou até o trono da graça e da presença de Deus. Uma outra coisa que Deus está pronto a atender é quando o seu gemido chega até a presença do
Deus atende o meu e seu gemido, porque nós somos adotados por Ele como filho. E Deus quer me ver bem, Deus quer te ver bem. Então, quando o filho clama aqui na terra, quando o filho geme aqui na terra com gemidos inexprimíveis na presença dele, o Espírito Santo, ele desce, chega diante de mim, diante de ti, pega o meu gemido, o seu gemido, e o leva, transporta até a presença do trono de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando chegou o clamor do povo na presença de Deus, Deus disse: olha, eu ouvi o clamor do povo e vi os seus gemidos. Eu ouvi e vi os seus gemidos por causa da opressão dos seus feitores. A gente observa que todo o povo estava em um só pensamento. O gemido era unânime. Havia um choro ali de tamanha igualdade e profundidade. Havia lágrimas quentes que rolavam pelo rosto dos nossos irmãos, escravos na mão de Faraó. Havia joelhos que estavam se dobrando na presença de Deus. Havia línguas que choravam, que falavam para Deus sobre a opressão pelo qual estavam vivendo. Havia um sentimento de igualdade no coração daquele povo. E tudo o quanto eles faziam em harmonia. O choro era em harmonia e em sintonia. O clamor era em harmonia e era em sintonia. O pedido para Deus era em harmonia e era em sintonia. A ponto de Deus se levantar do trono. A ponto de Deus se colocar de pé e falar: eu ouvi e eu estou vendo o gemido, aleluia, e o clamor do meu povo. Quando olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós podemos compreender e entender que o desejo daquele povo era estar em liberdade, era deixar aquela situação de aprisionamento, é deixar aquela situação de escravidão, é deixar aquela situação de um povo que não poderia sair para poder exaltar, para poder glorificar, para poder adorar. Não tinha liberdade para poder ir, nem tampouco para poder vir. Aquele povo estava privado de adorar ao Senhor. Mas quando entenderam que, clamando a Deus, quando entenderam que, gemendo na presença de Deus, Deus podia manifestar-se em glória, mover os céus, trabalhar na terra, para poder tirá-los daquela situação. Então, unidos, eles se puseram a clamar a Deus. Aleluia. E Deus ouviu. Deus não é um Deus surdo. Deus também não é um Deus mudo, que ouve uma pergunta e não dá uma resposta. O Deus pela qual você está servindo, Ele é um Deus que ouve, mas é um Deus que fala. Ele é um Deus que ouve, é um Deus que se movimenta. Ele é um Deus que ouve, é um Deus que age. Ele é um Deus que age e tem uma resposta para a sua vida, para a sua casa nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E olhando à luz da Bíblia Sagrada, Deus disse: não foi do profeta, não foi dos anjos, foi a voz de Deus
Deus disse: eu ouvi e vi o gemido do meu povo. Às vezes o teu gemido está sem palavras. Há uma dor, uma angústia que atravessa a sua alma. E pergunta se diz a Deus: Deus, até quando? Esse gemido sem palavras vai estar dentro de mim. Até quando, Senhor, eu vou ser escravo dessa situação? Até quando, Senhor, essa situação vai ter domínio sobre a minha vida? Ah, irmão, até o seu gemido chegar na presença de Deus. Talvez você ainda não teve resposta pelo qual você está buscando, porque o seu gemido ainda não chegou na presença dele. Quem sabe o seu gemido está a caminho, já atravessou o primeiro céu, já atravessou o segundo céu. Ah, irmão, já está chegando no terceiro céu, e quando chegar no terceiro céu, estará na presença de um Deus que tudo pode fazer por você. Aleluia. Clamar a Deus, o clamor e o gemido chegou até a minha presença. Aleluia. Aleluia. Quando nós gememos, nós não soltamos vozes. O gemido, ele expressa a dor profunda. Quando você geme, quando nós gememos, é porque a dor está cortando a nossa alma, está desgastando o nosso organismo. E quando nós clamamos, clamamos por socorro. É um grito de misericórdia. Este povo estava nessa situação, clamando e gemendo na presença de Deus. Clamando e gemendo na presença de Deus. Clamando e gemendo na presença de Deus. Mas Deus viu os seus gemidos e ouviu o seu clamor. E disse: eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer para livrar o meu povo das mãos dos seus opressores. Aí aonde Deus vai? Deus vai lá no deserto. Deus não foi buscar Moisés lá no palácio, no lugar onde ele estava. Deus foi lá para o deserto, onde Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E Moisés, apacentando o rebanho do seu sogro, em determinado momento, conduzindo a vaca, o boi, tangindo o bezerro, ele olha e diz: olha, estou vendo um albuço se pegando em fogo, porém a sarça arde em fogo, mas a sarça não se consome. Eu vou chegar mais perto para poder ver o que mistério é esse, que a sarça arde em fogo, mas ela não se consome. E Moisés chega perto e se aproxima. Quando Moisés olha para aquele acontecimento, admirado com aquela situação, ele ouve uma voz bradando nos ares: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aleluia. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés se inclina para poder ouvir a voz daquele que falava com ele. Aleluia. Aí Deus se revela a Moisés. Aleluia. O general de guerra se revela a Moisés. Ele diz: Moisés, eu preciso de você. Eu preciso dos seus trabalhos. Eu preciso da sua mão.
Aí Moisés questiona a Deus, dizendo: ó Senhor, mas eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Eu tenho dificuldade na fala, Senhor. Eu tenho a língua pesada. Aleluia. Aí Deus: não, Moisés, não se preocupe com isso. A sua língua pesada eu vou dar um jeito. Eu vou mover a situação. Eu vou colocar alguém do seu lado, que vai ser o seu tradutor. Eu vou usar, aleluia, o seu irmão Arão, para poder ser o seu intérprete. Você vai falar e Arão vai te ajudar, mas você será o libertador, o resgatador do meu povo. Aleluia. Moisés colocou outra situação diante de Deus e questiona a Deus, mas Deus, quando eu chegar diante de Faraó, diante do povo, para eu poder resgatá-los, eles vão perguntar quem foi que me enviou, e o que eu vou dizer a eles? Moisés, você dirá: o que eu sou, o eu sou, me enviou a voz. E você dirá a eles que você veio em nome dos seus pais, em nome do Deus de Abraão, em nome do Deus de Isaac, em nome do Deus de Jacó. Diga a eles que Deus está lembrando deles, da promessa que Deus fez para Abraão, da promessa que Deus fez para Isaac, da promessa que Deus fez para Jacó. Aleluia. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. A igreja está debaixo de uma promessa de Deus. Aleluia. E provavelmente você está nesse culto debaixo de opressão. Provavelmente existe um faraó com as mãos sobre a sua vida, mas Deus se manifesta no seu trono de glória neste culto, trazendo para a sua vida, trazendo para a sua casa a libertação que você precisa, que você necessita. Aleluia. Porque servimos a um Deus que pode remover tudo aquilo que te impede de adorá-lo na beleza da sua santidade. Servimos a um Deus que pode, nesse exato momento, tirar essa amargura de espírito, essa dor que atravessa a sua alma, como se tivesse uma espada penetrando no seu íntimo e te dilacerando pelo meio. Deus está contemplando, Deus está ouvindo todos os seus gemidos inexplicáveis, sem palavras, na presença dele. Aleluia. Aleluia. A história do ser humano na terra, principalmente a história do crente, a vida do crente, a nossa vida, irmãos, ela é adubada com sofrimentos. E às vezes, na maioria desses sofrimentos, ele arranca as lágrimas lá da nossa alma. Às vezes tira até a esperança de viver, a expectativa de dias melhores. A dor, ela vem destruindo tanto o organismo quanto os sentimentos. E quando isso começa a acontecer na nossa existência, nós perdemos a esperança. E às
não olha para a minha dor? Aonde é que está Deus que não olha para o meu sofrimento? Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, assentado no seu trono de glória. Deus tem o controle desta dor nas suas mãos. Deus tem o controle desse sofrimento nas suas mãos. Deus tem o controle das suas lágrimas que molham o seu rosto, que molham o seu travesseiro, totalmente nas suas mãos, porque Deus não perde o controle de nada. Deus é absoluto, Deus é absoluto, Deus é soberano, Deus é eterno, de eternidade a eternidade, Deus continua sendo Deus. Ele desce para poder intervir em uma situação de escravidão. Ele diz: não vou mandar anjo, não vou mandar anjos, não vou mandar querubins, não vou mandar serafins. É eu que vou descer para poder trazer livramento. É eu que vou descer, vou deixar o meu trono e vou descer para poder trazer livramento. É por isso que ele diz: olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Aquietai-vos e vede o grande livramento que eu vos darei. Aleluia. Acalme o seu coração, acalme a sua alma. Só olha e veja o que Deus vai fazer, porque aonde Deus coloca a mão dele, aonde Deus estende a mão para poder abençoar. Ai, irmãos, não há inferno que faça retroceder a mão de Deus. Não há demônio que venha retirar a mão de Deus aonde Ele colocou. É por isso que o profeta Isaías escreve dizendo: agindo Deus, quem é que impedirá? Agindo Deus, quem é que impedirá? Eu não sei o seu momento na sua casa, não sei o seu momento na sua vida, não sei o seu particular, não sei o que você está atravessando, mas eu posso lhe garantir e lhe afirmar, dentro da poderosa e preciosa palavra de Deus que está chegando, providência e livramento de Deus para a sua vida e para a sua casa. Aleluia. Deus está descendo do arraial. Deus está descendo no seu território. Deus está chegando na sua casa. O Espírito Santo está soprando na sua alma. E Ele vai tirar. Ele vai tirar. Ou melhor, Ele está tirando. Ele está tirando toda a tristeza, toda a amargura profunda. Ele está tirando. Ele está tirando. Está descendo um jato de água de vida na sua vida. Aleluia. Porque Jesus disse nas suas palavras que rios de águas vivas fluirão no seu ventre. E aonde o rio de águas vivas ele chega, ele transforma em morte, ele transforma em vida o que está morto. A vida chega para a morte se retirar. Os rios de águas vivas da parte de Deus está trazendo cura interior para você nesta noite. Seja curado por Deus. Seja curada por Deus. Seja curado por Deus. Seja curada por Deus. Rios de águas vivas está fluindo no seu interior. Aleluia. Libertação sentimental.
libertação emocional, libertação do corpo que precisava sair do Egito. Você está vivendo uma situação que não é tua. Essa situação que você está atravessando, ela não é para você. Faraó estava se aprisionando, mas eu venho debaixo de uma autoridade divina dizer que você está liberto, que você está liberta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus me usa nesta noite como Moisés para a sua vida, como Moisés para a sua casa, para que você seja liberto dessa situação de aprisionamento que você está atravessando por ela. Aleluia. Pressão emocional. Aquele povo estava sofrendo uma pressão emocional terrível. O emocional está totalmente abalado. E por que não dizer, passando por complexo de inferioridade. Sabe o que é isso? Complexo de inferioridade é um conjunto recalcado de sofrimentos. Era a situação daquele povo. Mas aí Deus se revela, eu vou descer lá. Aleluia! Eu vou remover também esse complexo de inferioridade que esse povo está atravessando. Vou retirar esse conjunto recalcado de sofrimento e vou soprar para dentro deles alegria, vou soprar no seu interior esperança e expectativa de dias melhores. Aleluia. Aramando o rei de campeão da batalha. Sinto o vento do Espírito Santo soprar sobre a sua vida. Aquele vento que soprou lá nos dias de Pentecostes, ele está soprando nesta casa nesta noite. Ele está soprando na casa da sua alma nesta noite. Está removendo, está tirando esta poeira, esta cinza que roubou o seu sorriso, que tirou a sua alegria, que tirou a sua paz, que tirou todo o seu desejo de viver. Ele está mandando para as profundezas do inferno, está trazendo alegria e paz para o seu coração nesta noite. Seja renovada pelo Espírito Santo de Deus nesse mundo. Aleluia! Porque a promessa de Deus disse, eu me lembrei da promessa que eu fiz para Abraão. Eu me lembrei. E chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento, chegou o segundo de eu fazê-la cumprir na terra. Deus olha para você e diz, olha, você está debaixo da promessa que eu fiz para Abraão. E hoje eu faço cumprir as minhas promessas na sua vida e na sua casa. Promessa de Deus não volta para trás vazia. Promessa de Deus não cai por terra. Promessa de Deus é promessa de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para poder se arrepender do que fala ao meu favor e ao seu favor. Se ele falou que vai te abençoar, você já está abençoado por ele. Se ele falou que vai fazer, já está feito por ele na sua vida e na sua casa. Descanse debaixo das promessas de Deus. Viva o melhor de Deus para a sua vida e para a sua casa. Aleluia. Que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Que possamos clamar para poder ser ouvido. Aleluia. Às vezes o choro não é suficiente.
temos que entrar no clamor. Quando o clamor não resolve, entra para o gemido. Entra para o gemido. Você tem uma arma nas suas mãos. Oração, clamor e gemido. Entra na presença dele. Aleluia, que ele vai bradar para poder te responder. Aleluia. Há uma graça nesta casa. Há uma glória de Deus aqui. Ele pede renovar. Culto de Santa Ceia, culto de ser renovado, renovação de esperança. Ele quer te renovar. Abre os seus dados e exalte ao Senhor. Glorifique a Ele, porque Ele já te libertou. Da escravidão você já saiu. Você é livre para poder adorar. Hoje o diabo não pode te prender mais nas mazelas do pecado, porque Jesus bradou também no Calvário. Deu um grito como foi lido aqui esta noite. Ele diz: Pai, está tudo consumado. Na tua mão eu entrego meu espírito para poder libertar um povo da escravidão do pecado e da escravidão da morte. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor.